E se eu te dissesse que o seu maior inimigo não é a falta de oportunidade, não é a falta de dinheiro, não é a falta de apoio, mas o medo? Quantas coisas você já deixou de fazer por medo? Medo de tentar, medo de errar, medo de ser julgado, medo de não dar certo. O medo não grita, ele sussurra. E quando você percebe, seus sonhos já estão parados. Hoje Deus quer confrontar esse medo, porque talvez o que está travando sua vida não seja incapacidade, seja insegurança. A palavra diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Preste atenção nisso. Se Deus não deu espírito de medo, então esse medo que paralisa não vem dele. Deus não planta medo, ele planta coragem. O medo é uma prisão que não tem grades. Ele te faz duvidar de você mesmo. Ele te faz diminuir o que Deus colocou dentro de você. Quantas ideias você engavetou? Quantos projetos você abandonou? Quantas oportunidades você ignorou? Não porque não podia, mas porque tinha medo. O medo cria cenários que nunca aconteceram. Ele diz: e se você fracassar? E se rirem de você? E se não for suficiente? Mas raramente ele pergunta: e se der certo? Em Mateus 14, Pedro andou sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, ele caminhava. Mas quando olhou para o vento, teve medo e começou a afundar. Percebe? O medo não apareceu antes do milagre. Apareceu quando ele tirou os olhos de Jesus. O medo sempre tenta desviar seu foco. O que o medo faz com os sonhos? Paralisa decisões. Aquele rouba oportunidades, gera procrastinação, te alimenta a insegurança, diminui sua fé. O medo faz você viver abaixo do que Deus planejou. A Bíblia diz em Josué 1,9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus não disse para Josué que seria fácil. Ele disse para ser corajoso. Coragem não é a ausência de medo, é avançar mesmo com medo. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: eu tenho sonhos, mas sinto que nunca vou conseguir. Você se compara. Você se sente atrasado. Você acha que já passou da idade. Você acha que não é bom o suficiente. Mas deixa eu te lembrar. Quem colocou o sonho no seu coração foi Deus. E Deus não planta propósito para depois frustrar. Em Salmos 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O medo diz: você não consegue. Deus diz: confia em mim. E o medo não pode ser maior que a promessa. Toda vez que você deixa o medo decidir por você, você entrega o controle da sua vida para algo que Deus nunca te deu. O medo pode bater, mas ele não pode mandar. Você pode sentir medo e ainda assim obedecer a Deus. Você pode sentir insegurança e ainda assim tentar. Você pode tremer por dentro e ainda assim dar o primeiro passo. Em Romanos 12,2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação começa quando você troca. Eu não consigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco agora na tua presença com o coração aberto. Tu conheces os sonhos que eu nunca contei para ninguém. Tu sabes dos projetos que eu escondi por medo de falhar. Tu viste cada vez que eu quis tentar, mas recuei. Pai, eu confesso, muitas vezes deixei o medo falar mais alto que a fé. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de ouvir um não, medo de começar e não terminar. Mas hoje eu me lembro da tua palavra em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Se o medo não vem de ti, eu não o aceito como dono da minha vida. Em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de paralisação. Rejeito toda insegurança que me faz duvidar do que o Senhor colocou dentro de mim. Rejeito toda voz que diz que eu não sou capaz. Senhor, quebra agora as correntes invisíveis que estão prendendo meus sonhos. Se houve palavras negativas no passado dizendo que eu não conseguiria, eu cancelo essas palavras agora. Se houve fracassos que geraram traumas, eu entrego essas memórias ao Senhor. Se houve comparações que diminuíram minha autoestima, eu renuncio a elas. Eu não quero viver refém do medo. Eu não quero viver abaixo do meu propósito. Pai, a tua palavra diz em Josué 1,9:
Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então hoje eu recebo coragem. Coragem para começar. Coragem para continuar. Coragem para tentar de novo. Mesmo que minhas mãos tremam, que meus passos avancem. Mesmo que eu sinta insegurança, que minha fé fale mais alto. Senhor, se o medo tem sido maior que a promessa, ajusta meu olhar. Como Pedro em Mateus 14, quando começou a afundar ao olhar para o vento, eu também já afundei ao olhar para os problemas. Mas hoje eu escolho olhar para ti. Se eu estiver afundando na dúvida, me segura pela mão. Se eu estiver hesitando, me lembra da tua presença. Se eu estiver cansado, renova minhas forças. Tua palavra declara em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tomo posse dessa verdade. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, é pela tua força em mim. Remove da minha mente todo pensamento de incapacidade. Remove todo complexo de inferioridade. Remove o medo do julgamento das pessoas. Que eu não viva buscando aprovação humana, mas vivendo para cumprir o teu propósito. Senhor, reacende sonhos que estavam adormecidos. Traz de volta a esperança que eu quase perdi. Restaura a confiança que foi abalada. Se o inimigo tentou me convencer de que é tarde demais, eu declaro que ainda há tempo. Se ele disse que eu perdi oportunidades, eu declaro que o Senhor abre novas portas. Eu entrego meus planos a ti, conforme diz Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu entrego meus sonhos nas tuas mãos, não para abandoná-los, mas para alinhá-los com a tua vontade. Que o medo não seja mais o filtro das minhas decisões.